Novamente, amigos queridos, que possamos nos conservar na paz do Mestre. E havíamos planejado falar um pouco sobre o que se esperar do discípulo de Jesus, não? Então, cabe, em primeiro lugar, como estamos num canal aberto aqui no YouTube, a pessoas que são regulares aqui e conhecem os programas da nossa Aliança Espírita Evangélica, em especial o programa da Escola de Aprendizes do Evangelho e o convite que se faz aos alunos da escola para ingressarem na Fraternidade dos Discípulos de Jesus, que consideramos o terceiro grau de uma caminhada de iniciação espiritual, e é por isso que este grau de iniciação nós denominamos de o grau do discípulo de Jesus. Nós não vamos falar dos discípulos de Jesus do século I, nós não vamos falar dos discípulos que, graças aos seus bons exemplos, têm transformado a terra para melhor, grandes exemplos de bondade, de amor, que a história revela. Esses realmente são discípulos de Jesus fiéis e merecedores deste título. Mas por título, nós não queremos designar qualquer conquista que nos envaideça. Nós queremos designar o nome de um grau do processo de iniciação que inicia na Escola de Aprendizes do Evangelho e sobre o qual sempre é útil a gente tecer algumas considerações, justamente por causa das dúvidas e incertezas das pessoas que estão no primeiro e segundo grau e gostariam de imaginar com um pouco mais de precisão o que aguarda ao longo desse caminho. Então, o primeiro grau, o grau de aprendiz, ele inicia ali na metade do primeiro ano da Escola de Aprendizes do Evangelho, um momento em que somos investidos desse primeiro grau, desse grau de aprendiz, nós assumimos um compromisso que é o de fazermos força para sermos melhores, o de fazermos força para nos conhecermos, porque é impossível ser melhor sem saber como se é. Não dá para chegar numa certa cidade sem saber em que lugar você está. Então, o autoconhecimento é fundamental para dar um primeiro passo no campo da reforma íntima. Esse é o compromisso do aprendiz. Ele não tem que assegurar nenhum tipo de conquista moral, mas ele tem que se esforçar para sempre buscar o avanço. É esse esforço que caracteriza o compromisso do aprendiz. E quando o iniciado entra no segundo ano da escola, ele também ele é investido do segundo grau da iniciação, que é o grau de servidor. E o grau de servidor é aquele onde o compromisso é evidente pelo próprio nome do grau. O compromisso é servir. Entretanto, não é servir, abraçar tarefas de voluntariado. Não é servir, buscar capacitação em programas de treinamento do centro espírita ou de alguma obra social. É uma busca de compreender que nós precisamos servir outras pessoas, mas também isso se faz com outras pessoas. Porque não existe pessoa isolada no mundo, não é verdade? Não dá para a gente imaginar servir a outras pessoas como uma tarefa total. Nós sempre precisamos de alguém para alguma coisa, nem que seja para marcar uma hora, nem que seja para explicar uma informação básica. Ou seja, nós sempre precisamos de outras pessoas. E esse é o grande aprendizado do servidor. Servir outras pessoas com outras pessoas. Porque servir com outras pessoas implica em compreender as regras, compreender as condições, cumpri-las fielmente. E é esse esforço de cumprir um regramento
que nós costumamos chamar de obediência e disciplina. E isso desenvolve capacidades para que nós possamos crescer espiritualmente. Então, com esses dois compromissos, de autoconhecimento e de serviço, nós levamos os 2 primeiros graus da iniciação ao longo dos 3 anos do programa da Escola de Aprendizes do Evangelho. E vale a pena, então, perguntar, né, mas onde é que é realizado, né, o 3º grau dessa iniciação? É justamente depois da Escola de Aprendizes. E a gente oferece um processo de autoavaliação para que as pessoas tenham uma certeza um pouco mais segura de se realmente querem desenvolver tarefas no grau de discípulo. Porque elas não são tarefas desconhecidas. Ao contrário, elas são muito simples. Basta que eu siga ao longo da minha vida com o compromisso de autoconhecimento e siga ao longo da minha vida com o compromisso de servir. Ué, mas então não tem novidade em relação ao grau de aprendiz e ao grau de servidor? Tem uma grande novidade. Eu não conto mais com o roteiro pré-programado da Escola de Aprendizes do Evangelho. Eu tenho que cumprir esses compromissos do aprendiz e do servidor sem ter o roteiro dizendo, olha, na semana tal o dirigente vai pedir as minhas anotações em caderneta pessoal. Na próxima semana haverá um exercício de vida plena. Daqui a um mês haverá exame espiritual. Daqui a 3 semanas nós vamos desenvolver uma tarefa em grupo ou vamos ser convidados para uma caravana de evangelização e auxílio ou um programa de treinamento para aplicação de passes ou dar aulas na evangelização infantil. Tudo isso é roteirizado. Então, o iniciado do 1º grau e do 2º grau, ele não precisa se preocupar em criar esses eventos. Eles já estão criados e demarcados num programa de 3 anos. De tal maneira que a nossa atenção se fixe simplesmente no cumprir o programa. Já imaginou se a gente tivesse que inventar os temas do caderno de temas? Ou se a gente tivesse que sozinho criar um calendário de eventos e cursos? Seria muito difícil. Agora, como a Escola de Aprendizes do Evangelho já existe desde 1950 e temos aí então 70 anos acumulados de experiência sobre o que dá certo e o que não dá certo, o roteiro da escola por si só já tem uma segurança. Agora, o grande desafio é continuar fazendo isso depois da escola. E é por isso que o grau do discípulo de Jesus é um grau onde se exige mais. Não se exige coisas novas, exige-se fazer as mesmas coisas com a nossa própria autonomia. E é isso que muitas vezes as pessoas falham. Em geral, as pessoas, por exemplo, continuam no trabalho voluntário. Pode ser no centro espírita, pode ser numa creche, pode ser num lar de idosos. Mas ela simplesmente, a pessoa encara aquilo como uma rotina semanal. Então, ela não está fazendo mais nada do que já fazia no grau de servidor. O servir para o discípulo de Jesus é criar novos trabalhos, é buscar trabalhos desconhecidos, é capacitar-se para as coisas para as quais ainda não está capacitado. É por isso que é mais difícil. Ele continua servindo outras pessoas, continuará servindo com outras pessoas, mas ele vai precisar desenvolver e se adequar a todas as regras de novos trabalhos e talvez criar novos trabalhos. O autoconhecimento continua sendo uma rotina, mas não é uma rotina repetitiva. É apenas uma rotina no sentido de que faz parte integrante dos dias da nossa vida, mas ela não pode ser encarada como algo automático. Então, nós precisamos criar os nossos temas, para de vez em quando escrever sobre algum assunto do qual lemos e percebemos que ali está escondido alguma coisa importante para nosso autoconhecimento. Nós precisamos inventar os encontros de vida plena, onde nós podemos conversar um pouco mais para buscar entender a nós mesmos. Nós precisamos criar momentos em que vamos em busca de um grupo mediúnico, onde possamos solicitar
uma observação da fraternidade do trevo ou da fraternidade dos discípulos de Jesus e fazê-lo de uma maneira que não perturbe as outras atividades já programadas. Então, vejam, essas são atividades que são um desafio para o fato de fazer isso sem ter um roteiro que alguém já escreveu por nós. Então, eu queria avançar nessa ideia dizendo o seguinte, quer dizer, não precisa experiência, precisa de boa vontade. E isso tem muito a ver com o fato de que em todas as escolas iniciáticas do passado e do presente, o ingresso num grau é um ponto de partida e não um ponto de chegada. Não existe como confundir com uma escola acadêmica, porque nas escolas acadêmicas, eu acabei o primeiro ano de engenharia, acabei o terceiro ano de medicina, acabei o quarto ano de direito. A gente sempre fala no acabei. E na escola de aprendiz do evangelho, não, eu entrei no grau de aprendiz, eu entrei no grau de servidor, eu entrei no grau de discípulo. Então, quer dizer que nos caminhos da iniciação, o que importa mesmo são os pontos de partida. Então, a gente não precisa de experiência, a gente precisa de boa vontade. Agora, é preciso a gente se preparar para o terceiro grau. Então, o que a gente espera da vivência do terceiro grau? A gente espera essa compreensão dos nossos deveres, de nós para conosco mesmos, né? Mas a gente tem que ficar preocupado o que pode impedir que a gente cumpra esses deveres do terceiro grau, os deveres do discípulo de Jesus. E existe uma frase que foi aí proferida pelo Edgar Armond. Na época, pouca gente entendia o que se esperava do discípulo de Jesus, e algumas pessoas que queriam entrevistar o Edgar Armond, né, porque ele havia criado as escolas de aprendiz do Evangelho, havia proposto, então, que a primeira turma da escola ingressasse na fraternidade em 1954, né, como aconteceu. Em 52 esse convite foi feito, mas ele mesmo considerou prematuro para a primeira turma ingressar na FDJ. Então nós consideramos que a FDJ foi fundada em 52, mas a primeira turma só ingressou em 54. Então, o Edgar Armond, ele costumava uns pensamentos sobre o discípulo de Jesus. E um deles é o seguinte: o discípulo de Jesus nada teme não ser assim. Quer dizer que não existe nada capaz de impedir que nós cumpramos esses deveres e compromissos do discípulo, a não ser nós mesmos. Tá? Nós mesmos é que podemos nos deixar levar pela inércia, pelo automatismo, pela indiferença, pelo esquecimento, pelo adormecimento, pelo egoísmo, por nos acharmos já merecedores de algo que ainda não merecemos, por nos acharmos em domínio de práticas que ainda não dominamos. Então, todas as grandes dificuldades no caminho do discípulo são as nossas próprias ilusões. Tá? E é isso que a gente deve temer, é isso que o Edgar Armond comentava, né? A gente tem que ficar preocupado que a gente acaba prejudicando a nossa própria caminhada. E ao contrário, o mundo todo, por exemplo, a gente sintoniza aí os telejornais e fica com o coração na mão de tanta violência, de tanto ódio, de tanta indiferença. Mas o discípulo de Jesus não critica o mundo em si. Ele vê o mundo, claro, lamentando como há tanta dor e sofrimento. Mas para ele, para nós discípulos de Jesus, são oportunidades de desenvolver a sensibilidade, de apresentarmos, criar novos trabalhos e de servir mais. Então nós não podemos estar contra esse estado de coisas. Deus sabe o que faz. Sabemos que esse planeta, ele corresponde a um estágio de desenvolvimento onde esse próprio acúmulo de dores é um grande aprendizado para bilhões de almas. Então, nós não podemos estar contra tudo isso. Nós podemos colaborar para que o seu sofrimento diminua, mas nós não podemos nos revoltar com o fato das coisas serem como são, porque isto tudo ocorre com a permissão divina.
Ele sabe qual é a melhor escola e quais são os melhores exercícios. O que nós podemos é observar tudo isso como grandes oportunidades. Então, o discípulo de Jesus não teme o mundo, não teme as coisas que há no mundo, não, e está plenamente satisfeito com tudo isso. Mas ele teme a si mesmo e está constantemente insatisfeito consigo mesmo, porque sabe que o grande desafio é que nós aproveitemos tudo isso e nós ainda temos muita caminhada para conseguir ver com clareza. É por isso que, se a gente pode pedir alguma coisa, o que a gente pode pedir é força. Nunca é demais pedir forças. Nós precisamos de forças espirituais. Nós precisamos resistir a tentações, precisamos resistir às nossas fraquezas, às nossas tendências de automatismo. Tudo isso exige força da gente. Então é natural que a gente deve buscar recursos para ter forças. Então, me é lícito pedir essas forças e me é lícito buscar estas forças, obviamente. Né? Então, é por isso que a fraternidade, em nome dessas condições para que nós tenhamos forças para desempenhar esse papel, é que a fraternidade oferece a estrutura do exame espiritual. Aqueles que já concluíram a escola de aprendiz do Evangelho, para quem foi endereçado um convite de ingressar na FDJ, os discípulos passam por um exame espiritual. Então, é a FDJ, é a fraternidade que organiza esse exame, e este exame, ele não é um processo de seletividade pura e simples. Ele é uma extraordinária oportunidade para ouvirmos o mundo espiritual. E ao ouvirmos o mundo espiritual, nós temos, então, o ensejo de receber algumas informações que normalmente nós não teríamos condições. Todos nós já estudamos o processo reencarnatório, aqueles que têm estudado nos centros espíritas e em especial na Escola de Aprendizes do Evangelho, e todos nós sabemos que por causa desse processo, a justiça divina oferece para nós o processo do esquecimento das ações de outras reencarnações passadas. Esse esquecimento é saudável, é necessário para que nós tenhamos ampla responsabilidade pelas nossas escolhas. Bom, entretanto, aqueles que solicitaram este caminho de espiritualização, que é a nossa iniciação, que começa na Escola de Aprendiz do Evangelho e continua na fraternidade dos discípulos de Jesus, devido a esse esforço que vão fazer, como nós falamos, no esforço de se conhecer, o esforço de servir, né, acabam recebendo uma dádiva a mais. É que o processo de exame espiritual é uma porta que se abre para os mentores da espiritualidade nos trazerem direta ou indiretamente algumas informações. Às vezes, dirigentes, expositores e alunos compreendem esse exame como uma seletividade do não, você vai para a fraternidade, você não vai para a fraternidade. Eu insisto que é uma oportunidade para nós ouvirmos o mundo espiritual. E é interessante como a espiritualidade sabe usar os recursos da mediunidade. Sabe usar as oportunidades quando, de boa vontade, as equipes de discípulos organizam esse processo do exame espiritual. Então, às vezes as pessoas não compreendem o resultado. É difícil de entender o resultado como daqueles casos, nós vimos muitos casos ao longo de décadas, há décadas que temos a oportunidade de acompanhar exames da fraternidade em várias regionais e em vários momentos de escolas no exterior. Tá? Então, nós conseguimos formar uma espécie de quadro. Existe a mensagem de incentivo, onde um médium de psicografia
ele se sintoniza com o mentor que acompanhou os esforços do aluno ao longo da escola, e, em geral, é uma emoção, uma gratidão, um reconhecimento mútuo, uma alegria, independentemente do fato da pessoa ingressar ou não na FDJ. Porque essa, sim, é uma mensagem de conforto em função do passado, em função dos 3 anos desenvolvidos. Entretanto, no processo do exame espiritual, existe também a captação das informações sobre o futuro, de uma maneira indireta. Como nós falamos, se o compromisso do discípulo é fazer esforços para manter os compromissos do grau de aprendiz e de servidor sem o subsídio da escola de aprendiz do Evangelho, então nós recebemos nesse processo um presente, que é uma informação indireta sobre como nós estamos preparados para o futuro. Muitas vezes, nós planejamos uma reencarnação de um trabalho árduo em benefício do semelhante. Criar uma frente de assistência social, ou então mudarmos-nos para longe e desenvolver um pequeno núcleo de estudos espirituais, muitas vezes em local onde não há recursos. Ou, às vezes, nos dedicarmos para uma parentela com graves problemas de saúde mental, emocional ou física. E isso tudo exige estudo, trabalho e reforma íntima, que são os 3 requisitos observados no exame espiritual. E é isso que a gente vai esperar dos discípulos, que eles abracem com força estudo, trabalho e reforma íntima para a vida inteira. Então, vocês imaginam se alguém planejou na sua rota reencarnatória abraçar uma tarefa de peso, e nessa tarefa ele vai receber pedradas, incompreensões, dificuldades. Há grande chance da gente se desestruturar, a não ser que tenhamos o devido preparo. E isto é uma dádiva, porque se atravessamos a escola de aprendiz do Evangelho, às vezes com grande merecimento, com grandes conquistas, entretanto, as dificuldades planejadas estão acima daquilo que a gente conseguiu assimilar, então, pela amizade, pelo amor com que eles nos dedicam, a espiritualidade sugere, olha, reforce a sua preparação no campo do estudo, porque o estudo fortalece a fé. Reforce a sua preparação no campo do trabalho, porque quem serve, serve sem nenhuma expectativa de retorno ou reconhecimento. Reforce o seu aspecto de reforma íntima, porque muitas vezes haverá momentos em que todos estarão contra nós e é preciso muita serenidade para mantermos-nos no caminho certo. Então, gente, às vezes a gente não entende o resultado do exame espiritual. Mas é só pensando no futuro é que a gente pode assimilar o resultado do exame espiritual. Não é olhando o passado, não é olhando o desempenho dos 3 anos da escola, senão não precisava de exame espiritual. Gente, além disso, é importante pensar que a cerimônia de ingresso ela é um marco de memória. Tá? Por quê? O que se espera do discípulo de Jesus é que nos momentos difíceis como esse que eu disse que poderemos enfrentar no futuro, nós tenhamos algum recurso emocional para resistir às pedradas, aos desafios, às contrariedades e às nossas ilusões. Então, guardemos na memória as carinhosas lembranças dos depoimentos dos nossos companheiros. Várias vezes eu já citei esse exemplo. Eu ingressei em junho de 1983, então já daqui a pouco vai fazer 40 anos, e eu não me esqueço de que junto com a minha turma, naquela ocasião, havia uma turma que tinha vindo de Porto Alegre, que tinha viajado 18 horas de ônibus, que havia
pousado na casa de alguns companheiros para fazer o exame espiritual e depois, no sábado à tarde, no domingo de manhã, passar pelo ingresso. Eu me lembro que um dos alunos dessa turma de gaúchos pediu para falar sobre a emoção que sentia. Eu vi que ele quase não enxergava. Ele tinha um problema visual grave. Mas as suas palavras eram só de alegria por estar ali, de estar junto com irmãos. Não importavam as horas de viagem, não importava o exame espiritual, dormir na casa de outras pessoas, ter que enfrentar depois 18 horas de viagem de volta. O que importava para esse companheiro era a felicidade de estar entre irmãos. Olha, gente, eu digo para vocês que essa lembrança me salvou muitas vezes. Em vezes em que eu estava melindrado, indevidamente. Em vezes em que eu estava desanimado devido a problemas sofridos sem qualquer compreensão de outras pessoas. Esta lembrança me salvou nos momentos em que eu me julgava só. Então, a partir desse ponto de vista puramente pessoal, né, mas que eu trocando ideias com outros companheiros, cada um tem a sua lembrança própria, né, eu tenho a convicção de que o momento da cerimônia de ingresso, que é uma cerimônia tão simples, não? Fazer uma preparação, cantar a prece dos aprendizes, cantar o hino do discípulo, ler o testemunho em voz alta, ouvir os testemunhos uns dos outros. Essa singela cerimônia é para ficar gravada na nossa mente e no nosso coração, porque ela será útil. Vocês imaginem, em momentos como esses que a humanidade tem vivido, de grandes dificuldades, né, como traz alento ao nosso coração o fato de nós sabermos que milhares de discípulos estão espalhados pelo mundo, fazendo algo de bom, amenizando as dores, encontrando soluções para problemas, fazendo parte de equipes de trabalho, ajudando a harmonizar tarefas no campo da matéria e no campo do espírito, ombreando-se com pessoas que vertem lágrimas e ajudando a secá-las. É graças a essa lembrança de que a fraternidade está em toda parte e que cada um está colocando o seu tijolinho, construindo o muro da espiritualidade do ser humano da Terra. É essa lembrança que nos ajuda. Caso contrário, nós estaríamos muito em uma situação muito defensiva diante de todas essas dores planetárias. Mas pelo fato de nós sabermos que há discípulos de Jesus em seus postos, nós nos sentimos mais esperançosos. Companheiros que têm anotado aqui as suas considerações, como eu estou sozinho hoje, vocês me desculpem aqui. Veja, eu não estou sozinho não, né? Eu nunca, desde que eu entrei na fraternidade, eu não tenho razão para dizer que eu estou sozinho, mas eu estou sem um operador do lado aqui, que o operador das ações da sala de transmissão hoje está dando aula no outro centro, que é o nosso companheiro Leandro Costa. Então, eu vou parar um pouco o que eu estou falando, vou exibir a saudação de vocês, né? Porque alguns de vocês mencionaram o fato, como a Noêmia está colocando aqui, que houve um ingresso da FTJ lá na regional dela, né? Então, veja, porque muitas regionais da Aliança promovem os seus ingressos nesse mês de novembro. Tá? E é, de fato, uma cerimônia que é para reforçar a nossa memória para os tempos difíceis do futuro. Tá? Então,
fico imensamente feliz que todos estejam registrando aqui seus depoimentos, de que os ingressos dos quais participaram, seja no momento em que ingressaram no terceiro grau, seja como participantes e organizadores nas suas regionais, que isso tenha sido de um nível espiritual elevado. O Fernando Toledo, nosso companheiro lá de Itatiba, acabou de lembrar uma frase interessante do Edgar Armond, de que a seara de trabalho do discípulo é o mundo. Então, de fato, nós não desenvolvemos atividades para ficarmos circunscritos a uma rotina semanal do Centro Espírita. Nós devemos, sim, participar para ajudar a outras pessoas que estão chegando, para que nós, então, tenhamos condições de criar trabalhos novos. Eu queria ainda destacar que o discípulo de Jesus, ele nunca está sozinho. E se ele nunca está sozinho, é preciso nós reconhecermos os momentos em que nós estamos em comunhão. Todas as noites, às 22 horas, nós nos encontramos. Porque se os alunos no primeiro grau já aprendem o compromisso com a vibração das 22 horas como um treino mental de memória da presença do mundo espiritual, nós, discípulos de Jesus, utilizamos esta prática para nos encontrarmos pelo pensamento. Somos dezenas de milhares de companheiros FDJ que se encontram todas as noites pelas ondas vibratórias do amor. Então, como é que nós podemos nos sentir sós se nós nos encontramos aos milhares todas as noites? Para fazer o bem, para vibrar. E há muitos irmãos que propõem horários alternativos de vibrações específicas. Há horários às 18 horas, às 20 horas, há horários semanais para vibrações pelos suicidas, há horários semanais de vibrações pelos espíritos em desequilíbrio no mundo espiritual. Há horários especiais para trabalhos árduos, como o trabalho no caso das penitenciárias, no caso dos órfãos, no caso das pessoas agredidas. Então, nós nos encontramos muitas vezes pelas vibrações. E veja, todos nós temos um trabalho como servidor que, em geral, tem periodicidade semanal. Então, se a gente se encontra todo dia nas vibrações, a gente se encontra toda semana com alguns companheiros da fraternidade no trabalho. E com a alegria de sabermos que aquele trabalho não é simplesmente uma rotina. De saber que aquilo é uma oportunidade que eu recebo, né, de participar de algo maior que envolve os dois planos da vida, né, que me é também momento de aprender, porque não há um trabalho igual ao outro. Né. E veja, essa periodicidade, ela se multiplica, porque todo mês tem alguma atividade, né? A gente costumava se encontrar nas páginas do Trevo, pelo menos a cada 2 meses, né? Porque o Trevo, nosso jornal, é bimestral, e o Trevo, faço questão que vocês destaquem que lá está colocado que ele é um órgão da fraternidade. Ele não é apenas um órgão da aliança, ele é um órgão da FDJ, um órgão de comunicação da FDJ. É claro que a forma como ele é construído, ele comunica muitas atividades da aliança, mas ele é produzido por companheiros da FDJ, tendo em mente a vida de companheiros da FDJ que têm se esforçado no mundo inteiro para trabalhar pelo bem. Uma vez por ano a gente se encontra na reunião geral da aliança. E os discípulos se encontram em função da aliança, tá? Porque são reconhecidos ao fato de que os centros da aliança viabilizaram o caminho para a FDJ. A FDJ não coincide com a aliança. A aliança ela apoia centros espíritas, a FDJ apoia discípulos. Tá? Então são instituições diferentes, mas elas são complementares. Porque é graças às casas da aliança que acontecem os programas das escolas de aprendizes do Evangelho,
E é graças ao sentido de voluntariado dos discípulos que a aliança tem criado novas frentes, como aqui, né, a nossa companheira Márcia aqui, que acabou de dizer que eles estão desenvolvendo lá a frente deles em Portugal. Então, é graças aos companheiros da FDJ, como a Márcia, né, que a nossa aliança tem se expandido. Queria destacar ainda que o que se espera do discípulo de Jesus do ponto de vista de vida no planeta Terra. Em primeiro lugar, se espera que preserve a existência do caminho da iniciação. É por isso que a gente trabalha muito com os centros da aliança. Embora o discípulo de Jesus possa trabalhar com as igrejas do catolicismo romano, possa trabalhar com o voluntariado no judaísmo ou no islamismo, os caminhos são de Deus. Tá? Nenhum desses trabalhos, tá, constituirá algo que seja indevido para o discípulo. O discípulo vai encontrar oportunidades de servir em toda parte. Tá? Mas nos centros da aliança tem tido a oportunidade de trabalhar pelo bem das escolas e aprendizes do Evangelho. Para existir a escola, precisa de dirigentes, precisa de secretários, precisa de expositores. Né? E estes têm sido encontrados nas fileiras dos discípulos de Jesus. E garanto que todos eles o fazem com um absoluto senso de gratidão pela escola. Então, uma coisa que se espera do discípulo é que ele proteja a escola. Não proteja no sentido de ser dono da escola e de colocá-la debaixo do braço e apertá-la assim, porque nós não somos ninguém no sentido de, né, quem sou eu para ser dono da escola de aprendiz do Evangelho? Mas proteger no sentido de que os seus valores sejam devidamente reconhecidos e compreendidos. É por isso que os discípulos têm feito tanta questão da qualidade das aulas e dos encontros. E quando a gente percebe que podia ser melhor, a gente fica insatisfeito. É natural que o discípulo queira o melhor para a escola. Isso lembra o seguinte: quando a FDJ foi criada, né, o Edgar Armond considerava que a primeira turma precisava se preparar mais. E nesse compasso de espera aconteceu algo, né? Foram quase 2 anos de espera, entre 52 e 54. Aconteceu algo interessante, que é uma visita do Divaldo Pereira Franco à Federação Espírita do Estado de São Paulo, em 54, pedindo apoio dos diretores da FESP, porque a FESP já tinha a experiência da Casa Transitória Fabiano de Cristo, é o braço de assistência social da FESP, né? E o Divaldo no ano anterior, tinha fundado a Mansão do Caminho, um trabalho fantástico, extraordinário, mas dificílimo, né? Dificílimo. E para esse encontro de troca de experiências, ele marcou uma reunião com a diretoria da FESP. Estava o seu Gonçalves, né, o diretor da Casa Transitória, o Carlos Jordão, que era o diretor de estudos, e o Edgar Armond, secretário-geral. E, pela mediunidade do Divaldo Franco, ele percebeu a presença do Razin. E o Razin lhe transmite uma missão de trazer uma mensagem toda cheia de símbolos e metáforas para os integrantes dessa reunião, que ele estava ali recém conhecendo. Né? E o Edgar Armond, porque essa mensagem começa assim: queridos companheiros do coração, meu caro Edgar. Quer dizer, a mensagem era para o Armond. E essa mensagem tem algumas metáforas que para o Divaldo eram estranhas, né? Mas para o Armond foram perfeitamente reconhecidas. Então, a primeira metáfora é o lírio. Então, a gente costuma chamar essa mensagem da mensagem do lírio. Ela está transcrita no livro FDJ Perguntas e Respostas. Mas porque ele compara as escolas iniciáticas do passado com o perfume do lírio que melhora o pântano. É uma comparação de como é a influência invisível para elevar a humanidade do planeta sem se dar a conhecer. Esse era o papel das escolas de sabedoria da antiguidade. E esse é o papel da escola de aprendizes de hoje.
A gente não precisa ficar fazendo assim grandes brados. A gente faz a divulgação de que a escola existe e ela está com as inscrições abertas. Mas aquilo que se faz é alguma coisa que só é conhecido pela experiência própria dos integrantes. Não dá para contar para quem é de fora a experiência de viver a escola. Por outro lado, é a experiência que transforma as pessoas e as pessoas compõem a humanidade. Esse é o valor dessa primeira metáfora. A segunda metáfora é a progressão, que são os 3 graus de iniciação. Então, o espírito Razin, ele confirma para o Armon a sequência dos 3 graus. Ele compara o grau de aprendiz com os 500 da Galileia, que se deslocavam para ouvir Jesus. Depois, compara o grau de servidor com aqueles 72 emissários que Jesus enviou às cidades da época para repetir as suas lições. E compara o terceiro grau com os 12 do colégio de apóstolos que permaneceram com ele e depois receberam a missão de se espalhar para a divulgação. Então, confirmando aí o que se espera do discípulo de Jesus. A terceira metáfora é a das tempestades de areia, porque ele iria falar para a primeira turma, que então iria ingressar na FDJ, de que eles não deveriam ficar parados, porque ele recordou o momento em que ele, Armon e o Razin estiveram encarnados nas regiões desérticas, em busca dos templos de sabedoria que ficavam em lugares inóspitos, né? E o segredo para os viajantes não sucumbirem ao vento que ele chama nessa mensagem do vento Simum, que é o vento que provoca a tempestade de areia, é que o viajante tinha que ficar se mexendo como se ele estivesse caminhando, mesmo que ele não conseguisse. Mas ele não podia ficar parado, porque se ele ficasse parado, a areia ia sufocar. E se ele ficasse em movimento de como quem está andando, a areia ia caindo para baixo do corpo e ele podia respirar melhor quando passasse a tempestade. E é a metáfora de que nos dias da tempestade nós não podemos ficar parados. Então, uma recomendação para os companheiros da FDJ. E, finalmente, a última metáfora, que é a cruz. A cruz é o símbolo do sacrifício, é o símbolo do doar-se. Jesus ficou conhecido pelo símbolo da cruz, mas não uma cruz que lamenta a dor da crucificação. A cruz como uma lembrança de que o homem não deve esperar recompensas dos outros homens, mas sim que nós devemos nos esforçar, porque essa dificuldade que enfrentamos é o caminho para a elevação. Então, dentro dessas várias metáforas, o Edgar Armon tirou as suas conclusões e no mês seguinte a esse encontro que aparentemente não tinha sido planejado, né, do Divaldo com a diretoria da federação, ele promoveu o ingresso da primeira turma. E, finalmente, eu queria destacar o fato de que a gente tem uma série de oportunidades para confraternizar. Essas oportunidades de confraternizar são ocasiões em que, às vezes, a gente não dá muita atenção, não? Falo, puxa vida, nós estamos cumprindo nossos deveres, estamos trabalhando, temos pouco tempo, né? Mas a gente deve se lembrar que precisamos nos reunir com os discípulos para nos incentivarmos mutuamente, para que não adormeçamos na vida. E isso nós fazemos em contato uns com os outros. E, além disso, nós temos sugerido grupos de encontros de discípulos. Esses grupos a gente tem denominado de escola continuada, por falta de um nome melhor, vai? Por quê? É uma escola, mas não é igual à nossa escola de aprendiz do Evangelho. Na escola continuada,
não tem o dirigente, não tem o expositor, não tem o secretário. Ela pode acontecer no centro espírita, pode acontecer fora do centro espírita, pode acontecer na casa de um discípulo. Mas ela tem a convergência dos discípulos em torno da necessidade de caminhar, de não parar, de ficar em movimento, como essa metáfora da tempestade de areia. Eu não paro de estudar, eu não paro de trocar temas para escrever durante a semana, trocar reflexões para anotar sobre autoconhecimento, trocar experiências para testar novas capacidades. Tá? Esses são desafios que nós temos incluído em sugestões para as pessoas se encontrarem nestas escolas continuadas. Porque assim a nossa confraternização vai acontecer todas as semanas com a motivação de nós nos ajudarmos uns aos outros a não ficarmos parados. E queria concluir, né, tocando o hino do discípulo. E vou fazer duas coisas aqui. Eu vou tocar o hino do discípulo em português, que é o que nós conhecemos. Mas eu vou tocar ele em inglês também e vou contar a historinha desse hino do discípulo em inglês para vocês terem uma ideia de como é que a FDJ tem se ajudado. Então, aguardem um pouquinho essa historinha, tá? Vamos lá. Primeiro vou compartilhar aqui a guia que tem o hino do discípulo que a gente conhece aqui. Somos servos de Jesus, na aliança do seu amor. E a força que nos conduz é o Evangelho Redentor, aos testemunhos de amor. Dedicamos nossas vidas, nossas almas, sem temor. Pela fé são conduzidas, virtudes novas teremos, combatendo por Jesus. Desse esforço colheremos bênçãos de graça e de luz, de mãos dadas, companheiros, sigamos nossos caminhos, confiantes, verdadeiros, pois nunca estamos sozinhos. Muito bem. Então, deixa eu voltar a história desde o começo. Há uns anos atrás, o nosso querido amigo Cauê Lima estava nos Estados Unidos para cumprir uma parte do seu programa de doutorado e ficou lá uns 6 meses. E ele se encontrou algumas vezes com o nosso querido amigo Alain Montanari, que era da regional ABC, tinha se mudado para o Canadá e depois mudou de novo para os Estados Unidos. Ele e a esposa Juliana, né, que os dois são discípulos da regional ABC, agora estavam na Flórida. Lá eles se encontraram com a nossa irmã Kelly, que é da regional Minas Gerais, e que estava também estabelecida numa cidade próximo de Tampa, que é em Largo, né? Enfim, o fato é que o Cauê teve a feliz ideia de propor para o Alain que, uma vez por semana, ele tentasse um contato com mais discípulos que estivessem morando nos Estados Unidos, né? E que eles pudessem fazer uma prece juntos. Eles combinaram ali de fazer isso domingo às 9h da noite, né? E começaram a tentar encontrar telefones e endereços de alguns discípulos e formaram um pequeno grupo de 4, 5 pessoas.
Depois o Cauê voltou para o Brasil, aí ele me contou essa história. Em algumas ocasiões eu comecei a participar também dessa leitura, né, para vibrações. Então, nós, hoje, todos os domingos, né, 21 horas no horário da costa leste dos Estados Unidos, 19 horas no horário de Edmonton, Canadá, e 23 horas no caso do Brasil. Né? Na verdade, é 15 para as 9, 15 para as 7 no Canadá e 15 para as 11 da noite aqui no Brasil. A gente tem feito vibrações pelos discípulos em inglês. Porque a ideia do Cauê era o seguinte: vamos treinar a fazer tudo em inglês? Né? Porque vai chegar a hora em que a FDJ vai ter que se expressar para os discípulos nativos. Que um dia a gente vai ter discípulos que entram na escola de aprendiz do evangelho aqui nos Estados Unidos, aqui no Canadá. Aí depois nós começamos a contar para mais pessoas, né? E os nossos companheiros lá da Nova Zelândia, a Georgina e o marido dela, se uniram. Nesse momento ainda, o marido da Georgina nem tinha ingressado na FDJ, ingressou recentemente, né? E uma coisa interessante é o fato de que a gente resolveu, além de fazer as vibrações em inglês, cantar o hino do discípulo em inglês. Deixa eu resumir, porque já estamos avançando na hora. Tá? O fato é que o Alan e o marido da Georgina, que é o Léo, né, eles se uniram para fazer uma versão do hino do discípulo em inglês. Né? E depois que eles chegaram no acordo de quais seriam as melhores palavras em inglês para casar com o ritmo, né, ainda veio a contribuição da Isabela, lá de Edmonton, no Canadá, porque o marido dela é músico e uma colega lá fez a vocalização. Então, o hino do discípulo em inglês ficou desse jeito que eu vou mostrar para vocês aqui. Combinação de esforços de um discípulo que está na Flórida, de um discípulo que está na Nova Zelândia e de uma discípula que está no Canadá. Então, essa aqui é a história curiosa que eu queria mostrar, ou melhor, que eu queria convidar vocês a ouvirem. We are servants to Lord Jesus in alliance with His love, and the guiding force that leads us is the gospel of our Redeemer, to testimonials of love. We dedicate our lives and to our fearless souls we will let our faith be guided. New virtues we will gain when battling for our Lord. Blessings of light and grace shall be our earnest reward. Hand in hand, dear companions, let us carry on, confident and true. We shall never